Mas por dois motivos. Primeiro, a questão do papel do profissional médico também como um estimulador o uso da máscara. Depois, no decorrer da conversa, eu vou explicar para vocês por quê, né? Primeiramente isso, e segundo, eu tenho entrando e saindo do ambiente hospitalar, né? Vocês estão vacinados, eu também estou vacinado, mas por mais que eu esteja vacinado, nesse meu sair e entrar de ambiente hospitalar, para a proteção de vocês, e agora eu estou falando aqui, ó, em cima do microfone, né, para não jogar gotícula de saliva aqui em cima do microfone, é seguro que eu esteja realmente de fato de máscara. Vocês aqui no ambiente, como vocês estão entre pessoas, amigos que convivem mais rotineiramente, nesse período agora de menor transmissibilidade, não tem problema vocês ficarem. É aquela coisa, eu costumo sempre colocar, é muito de bom senso, né? Você está saindo para um ambiente mais movimentado, com pessoas que você não tem contato, com pessoas que você não tem tanto convívio, vai se aglomerar, está fechado, usa máscara. Mas tá no ambiente com pessoas próximas, pessoas com quem vocês convivem, com que tem um fluxo maior entre as pessoas. Não precisa usar máscara, pode relaxar, né? Ok. Quanto à pergunta, né, do Wilson, quanto à questão do Réveillon, a gente está com um baixo número, né, de casos. A gente está, graças a Deus, uma queda na mortalidade. Isso é uma realidade nacional. A gente está com um avanço da cobertura vacinal, mas qual o cenário no mundo? O cenário do mundo é o avanço assustador da variante Delta. Diante do avanço assustador da variante Delta, é muito mais seguro, muito mais sensato a gente evitar que essa variante avance. Estamos com 72% de registro dessa variante no estado. A gente evitar que alcance patamares acima de 80%, 90%, porque dentre as variantes, até a gente entender essa nova variante que tanto assusta a OMS, até a gente entender essa nova variante, por enquanto a variante Delta é a mais transmissível, né? E diante também de ainda um quantitativo de pessoas não vacinadas no estado, né? A gente já vacinou 70%, Fernando, mas 30% do quantitativo de pessoas que nós temos é muita coisa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, dos 13 pacientes que nós temos internados em UTI agora, 12 desses pacientes não estão vacinados, né? E o único paciente vacinado com 2 doses é um paciente, um vovozinho, um idoso com muita comorbidade, que já se vacinou há mais de 6 meses, e ele infelizmente precisou ir para a UTI porque na verdade o quadro leve já descompensa a saúde dele, mais pela questão da descompensação dos problemas de saúde que ele já tem do que propriamente a Covid-19. Então, diante de tudo isso que eu estou colocando aqui, eu concordo com o Dr. Geraldo Medeiros, eu concordo com o Dr. Fábio, que seria interessante realmente a gente repensar a festa em ambiente aberto, né? Em ambiente fechado, onde a gente pode controlar uma coisa ou outra em relação à vacina, a gente pode exigir saber quem está transmitindo, mas em ambiente aberto é muito perigoso. Talvez seja interessante e sensato a gente evitar esse tipo de coisa. Até porque, Wilson, se Deus nos livre, né? Eu já passei por situações difíceis nessa pandemia, eu digo sem medo, Deus nos livre de sofrermos um outro aumento de casos. Sempre alguém vai apontar o dedo e vai dizer, olha, tá vendo? Foi o ano novo, né? É verdade. Tá vendo? Isso causa um desgaste, um embate desnecessário. Sem dúvidas. Olha, são 7h23, estamos entrevistando aqui o Dr. Fernando Chagas, infectologista, está conosco aqui no programa. No início a gente teve um pequeno probleminha aqui nos microfones, mas já está tudo em ordem já. Daqui a pouquinho eu vou liberar para você participar, o 3213-1336. Luiz Silveira, fica à vontade. Muito bem, bom dia, doutor Fernando. Bom dia, né? Muito obrigado pela sua participação aqui nos estúdios Ayrton José, da Mangabeira FM. É um prazer enorme, né, em tê-lo aqui no nosso programa, o programa Rádio Cidadão. Tem uma dúvida que eu tenho, essa dúvida, inclusive já me questionei, e eu acredito que muitos nossos ouvintes também têm essa dúvida. Segundo especialista, e o senhor como infectologista, a Covid-19, ela permanece 14 dias, se não me engano, acho que já foi divulgado isso aí, 14, 15 dias no corpo do ser humano. Agora eu pergunto,
Uma pessoa que contraiu a Covid, ele passou 30 dias hospitalizado e veio a óbito depois de 30 dias. Eu estou dando um exemplo bem longo. Ainda há o risco, por exemplo, no velório dele transmitir a Covid-19? Bom, primeiro deixa eu só fazer uma colocação em relação ao tempo do corpo, né? Sim. Há uma confusão. Existe essa confusão em relação a isso. É porque lá atrás, né, no início da pandemia, a gente passava muito por conta do tempo que a gente chama o tempo entre que a pessoa tem contato com o vírus. Por exemplo, você está com o vírus, eu tenho contato com você e, em teoria, eu adquiro o vírus. Sim. O tempo em que isso acontece, esse contato e o momento que o vírus pega o meu corpo, até o tempo em que eu apresento a doença, a média é de 14 dias, né, que a gente chama de período de incubação. Né? Por conta disso, a gente orientava o isolamento de 14 dias, né? Porque seria o tempo que você teria o risco de transmissão. Só que com o decorrer da pandemia e com a mudança, né, quando a gente fala variantes, é porque os vírus eles vão mudando conforme vai acontecendo mutações nele. Por exemplo, a questão da variante Delta, que eu falei que tem 72% aqui no estado, provavelmente está circulando, né? Essa variante já é diferente. Em média, em 5 dias aparece já os sintomas. O tempo de incubação caiu para 5 dias? Não. A gente ainda considera 14, porque meio que isso se perdeu do decorrer das mudanças, né? Mas em média 5 dias, até o 10º dia é o dia que é o tempo que aparecem os sintomas. O vírus ele passa em média 7 a 9 dias no corpo. Tanto que aquele exame que a gente faz, o suave, o cotonete no nariz, a gente faz até o 7º dia. Que é ruim pra caramba. Nossa, eu já perdi as contas quando eu já fiz, é terrível. Mas a gente faz até o 7º e quando o paciente está muito sintomático, a gente pode estender um pouquinho até o 9º ou 10º dia. Por quê? Porque é o período que ele está. Se você faz um paciente com quadro leve no 8º, 9º dia, dificilmente você vai encontrar, porque não está mais ali. Mas, Fernando, por que eu adoeço 10, 15, 20 dias? Porque, na verdade, o vírus vai embora, mas fica inflamação. Não é uma doença inflamatória? Essa inflamação ela pode persistir e levar até mais à frente. Algumas pessoas que desenvolvem um quadro grave podem ficar com o vírus por muito mais tempo. É por isso que quando você chega no 10º dia e você ainda está com muito sintoma mesmo, a gente pode considerar o Wilson vai ficar internado, né? Ele está num quadro moderado a grave. A gente considera 20 dias de isolamento. Olha como mudou. Antigamente era 14 para todo mundo, lembra disso? Hoje, quadro leve 10 dias, quadro moderado ou grave puxa para 20 dias. Por quê? Porque a gente já chegou a achar, a gente chegou a encontrar vírus em pacientes intubados graves com 30 dias de doença, né? Foi fazer o suavezinho ali porque estava o vírus lá ainda. Em algumas pessoas ele persiste, porque não existe uma regra de fato. O corpo, cada um de nós reage de uma forma. Não tem aquela frase, cada um com sua cabeça? Pronto, cada um com seu organismo, né? É verdade. Agora, então, quando a pessoa acabou de morrer, a gente não tem como saber se tem vírus ainda ali, né? Você imagina no corpo, você não vai fazer o exame, entendeu? Então, por segurança, em pacientes que ficaram 20 dias, até 20 dias doentes, a gente ainda mantém esse protocolo. Agora, pacientes que já passaram desse período, por exemplo, paciente que está 60 dias doente, né? Ele está mais doente das sequelas do que do próprio vírus. Então, esse sim pode ter um velório, pode ter de fato. Mas na realidade não é o que acontece, né? Então existe aquela preocupação das autoridades de tirar do hospital, inclusive os caixões não são abertos, né? São fechados, alguns com visor. Eu digo isso porque em meio de fevereiro eu perdi um irmão para a Covid e ele quando apareceu o sintoma, ele já estava com 10, acho que já estava no 11º dia, né? Então ele passou mais 4 dias hospitalizado, depois passou mais 7 dias hospitalizado. Nesse período ele foi entubado, foi extubado e chegou a falecer e não permitiram o velório. Então, infelizmente, e a gente ficou muito preocupado. Aí para mim vinha aquela dúvida, né? Tudo bem, meu irmão, foram 17 dias do início até o velório. Mas aí, como eu estava lhe perguntando, depois do 30º dia, 60 dias, sei lá quantos dias, aí o senhor já respondeu, né?
Pode ser feito velório? Pode. É grave, 20 dias, depende de situação para situação. Tem paciente que a gente acompanhando, a gente percebe que até passando dos 20 dias, a gente não tem como dizer que ali de fato não tem o vírus. Porque é um paciente que ele evolui com sintomas inflamatórios persistentes, né? Aí realmente não. Agora, tem aqueles pacientes como eu disse, é de caso a caso. O paciente está na UTI, você percebe que ele está de sequela, né? A gente teve por exemplo, alguns nomes públicos conhecidos aqui da Paraíba que infelizmente faleceram de Covid, consequência da doença, faleceram muitos dias depois e tiveram velório, tiveram até mesmo o corpo passando para a população se despedir, porque ali realmente ficou, durante o decorrer da doença, ficou comprovado que era da sequela, por isso que é caso a caso, mas em média 30 dias, 40 dias pode-se fazer, porque a gente já considera sequela da doença. Muito bem. Agora, doutor Fernando, está surgindo aí, né, e há uma preocupação mundial com relação a essa nova cepa. Cepa é variante, não sei, mas estamos falando tanto faz. Tanto faz, né? Então, já é uma dúvida que eu tinha, cepa e variante, já respondeu. Aí eu pergunto ao senhor, essas variantes, para os nossos ouvintes que estão em casa entender, e eu também, por que elas surgem? Qual a lógica das variantes surgirem, né? Você vê que em países pobres, por exemplo, há essa constatação aí dessas variantes surgirem por falta, acredito que da vacinação, que lá é pouco, que são países pobres, né? Também. Mas aí, como é que se dá essa variante? Por que essas variantes estão surgindo? Essa que está surgindo agora, inclusive até o secretário de saúde, não sei se foi do estado ou do município, mas ele falava para não se preocupar muito, porque por ser uma variante muito alta, ela também não tem um poder de transmissão como essa cepa, essa que nós temos agora, né? Delta. Aí explica um pouco para o ouvinte que está em casa. Primeiro eu quero agradecer a pergunta, porque essa pergunta vai me dar a oportunidade de explicar uma coisa que o povo bate bastante, né? Se eu estou vacinado porque eu estou de máscara. É verdade. Não é verdade? Vai me dar essa oportunidade agora, né? Costumo dizer que tem sido um período difícil no sentido de das informações, né? Às vezes a gente coloca uma informação ali, muitas vezes, não sei se é às vezes a forma que a gente coloca, né? Que acaba se precipitando em uma fala ou outra, mas acaba tendo tanta distorção que lá, quando chega lá na frente, a informação é completamente diferente, né? Então é o seguinte, primeiro, o que é uma variante? O cepa é um específico, por exemplo, Delta é uma cepa do vírus que ela é uma variante da original. Variante é o seguinte, a gente descobriu o vírus, tá aqui, SARS-CoV-2, ele causa a doença, que doença é essa? Covid-19, lembra? Todos nós assistimos esse processo, né? Primeiro, identificar o vírus, segundo, dar o nome da doença que ele causa, não é isso? Isso. Pronto, lá atrás, conforme várias pessoas vão sendo infectadas, o que é que acontece? O vírus ele entra na gente pela mucosa nasal, no tecido do nariz, ele entra ali e começa a invadir nossas células. Dentro das nossas células, nós mesmos, nossas próprias células começam a ler o material genético do vírus e no que lê, produzir novos vírus. Nós produzimos os vírus, olha que coisa, né? Caramba, né? A gente produz centenas de milhares de vírus. Todos nós, cada um de nós. Agora você imagina centenas de milhares de pessoas produzindo centenas de milhares de vírus. É uma quantidade de vírus dia produzida que eu não tenho nem como quantificar aqui para você. Aí eu vou fazer uma analogia. Vamos falar aqui de uma fábrica de carros. Você está produzindo um carro qualquer. Você produz 1000 carros por dia. Sua fábrica está produzindo ali 1000 carros por dia. De repente você começa a produzir 10.000 por dia. Olha só. É óbvio que na correria da produção vai acontecer em um momento ou outro algum erro, uma falha. Não é isso? Alguém vai botar um prego errado, não é isso? Prego em carro ficou feio aqui, não ficou? Vai botar um parafuso errado, vai botar uma porta, vai sair alguma coisa errada, né? Vai. Isso são os erros que acontecem na alta produtividade de vírus. Milhões de pessoas ou centenas de milhares de pessoas produzindo vírus, milhares de vírus todos os dias. Então, em todos nós, quando a gente está infectado, nós mesmos produzindo muitos vírus errados. A maioria desses vírus são vírus errados. Carro errado, já viu bonito? O cara bota uma porta de um carro no outro, fica horrível, não é isso? Então, a maioria desses erros são péssimos por vírus. Péssimos. Só que, vez ou outra, pode acontecer, devido à quantidade muito grande de pessoas infectadas, de um erro ser bom por vírus. Esse erro acaba beneficiando o vírus em alguma coisa que faz com que eles tenham vantagem em relação aos outros que não foram mutados. Vou dar um exemplo, a variante Delta. Em algum momento lá atrás,
alguém que estava com o vírus SARS-CoV-2 produzindo. Nesses erros de produção, saiu um com a capacidade maior de ser transmitido do que todos os outros, que é a variante Delta, que é a mais transmissível de todas. O que é que acontece? Se esse errado se transmite muito mais, com o tempo ele vai prevalecer. Né? Ele vai prevalecer, porque ele vai se transmitir mais do que os outros. Essa é a variante Delta. Mas existe essa possibilidade desse vírus que está surgindo aí, por ele ser forte, como diz o secretário aqui... Mas você vai entrar exatamente... vai ser exatamente o final dessa fala, porque é o seguinte... Primeiro, esse erro, essa variante Delta, é um erro do primeiro lá atrás. Por isso o nome variante. Ele variou em relação ao outro, entenderam? Entendi. Né? E como ele é diferente, ele é uma cepa nova. Cepa é um tipo diferente. Então ele é uma variante daquele lá e ele é uma cepa. Eu não falei que a maioria dos erros são péssimos para o vírus? Sim. Lembra disso? Sim. Vez ou outra acontece um erro que beneficia. Aí tem uma variante agora que foi descoberta na África com 50 tipos de mutações em uma só estrutura do vírus e mais de 30 em outra. Há uma chance muito grande todas essas mutações não serem benéficas ao vírus. Uma ou outra ser benéfica para o vírus porque ela se destacou. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vive uma pandemia mundial há 40 anos e ninguém fala. Que é a pandemia do HIV, gente. Dia 1 de dezembro é o Dia Internacional da Luta contra o HIV. O mês de dezembro é o Dezembro Vermelho. Para a gente lembrar do HIV, que inclusive está subindo, está voltando com tudo. Né? O que acontece? O HIV, a gente sempre diz isso na infectologia. O paciente que tem o azar de desenvolver o vírus altamente resistente às medicações, e é terrível. Tem uma vantagem que ele não transmite muito, porque o vírus muito mutado, ele é um vírus totalmente diferente, doente, né? A gente brinca dizendo que é um vírus sindrômico. Por quê? Porque mutou tanto. Você imagina alguém, eu pego aqui e começa a mudar o seu braço, sua perna. Chega um momento que não vai ser mais você, né? Então, as características se perdem. Provavelmente esse vírus da África, há uma chance muito grande de ele não ser tão transmissível como o Delta e ele não ser tão virulento, a gente chama de virulento, a chance de causar morte, como o Delta. Deus queira que ele morra logo. Agora, doutor, em seu nome eu quero abraçar um amigo nosso, que talvez o senhor conheça, eu acho que o senhor conhece, que ele é médico infectologista e também é pediatra, que é o doutor Cláudio Orestes. Acho que o senhor deve... por nome. Então, através do senhor, eu quero abraçar o doutor Cláudio Orestes. Obrigado. Agora, eu vou fazer uma pergunta, eu sou um pouco ignorante, eu sou lá do interior, vim da roça, eu sou ignorante pra caramba. O senhor acredita, né, que esse vírus... ele é criado em laboratório, é uma coisa natural que aconteceu. Eu digo isso e eu vou deixar para o senhor responder, claro, mas eu vou colocar a minha ignorância. Por que é que a China estava preparada com todos os equipamentos para atender o planeta? Olha, se ela é produzida em laboratório, eu confesso que eu não sei. Eu confesso a você que todos nós temos essa capacidade. Hoje temos. Antigamente obrigado. Antigamente nós víamos isso muito relacionado ao HIV. O HIV eu não acredito. Primeiro porque é um vírus muito, muito mais complexo e surgiu há 40 anos atrás. A gente não tinha uma tecnologia. Hoje se tem essa tecnologia, infelizmente. Mas se foi criado em laboratório, se for uma arma biológica, deve ter escapado, porque seria loucura jogar esse vírus na comunidade, porque a alta capacidade de mutação e escape dele é absurda. Eu não conheço um vírus com uma capacidade tão absurda de escapar. Tão violenta. Esse né? Você vê, Fernando, eu me lembro do início da pandemia que alguém questionou, dizendo que era um exagero por parte da imprensa e dos profissionais de saúde, e ainda disseram assim, a mortalidade é de 1%. Eu digo, gente, eu estou falando de milhões de pessoas doentes. Quando a gente fala 1% em 10 milhões de pessoas, você imagina, né? É uma coisa absurda, né? E outra, quando o micro-organismo, ele também, se ele for mortal demais, ele não avança. Porque não é interessante para o micro-organismo invadindo o corpo que ele mate o hospedeiro. Ele tem que manter o hospedeiro vivo para ele poder passar à frente. É verdade. Né? Então, assim, até isso a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque a mortalidade dele, que lá atrás o povo dizia, é só 1%, não, é muita coisa, 1%, né?
mas ao mesmo tempo é o suficiente para ele passar à frente. Olha só, né? Parece que ele veio para fazer o que ele está fazendo, deixar a gente doido. Destruir mesmo, né? Agora, em relação à China, Luiz, é o seguinte: a China é um país como nós sabemos, 1,5 bilhão de pessoas. É o país mais populoso do mundo. A China, a Índia, né? Esses países, eles já como eles sofrem de muitos surtos, porque olha só, uma coisa é um surto aqui, que a gente vê 400 mil pessoas doentes. Outra coisa é um surto na China, que se enxerga milhões de pessoas doentes, né, ao mesmo tempo. Então, um surto para eles lá é de um impacto 10 vezes mais do que um surto de uma doença aqui. O que é um surto? É quando aparece uma quantidade grande de doença num local, né? Sim. Pronto. Devido a isso, eles já têm culturalmente um sistema de controle de ação que é muito eficiente. Só para dizer para você, se você resfriar lá na China, aqui a gente está resfriado, esquece o Covid, a gente está resfriado. Alguém aqui deixou de trabalhar porque está resfriado? Não. Alguém aqui sai de máscara de casa porque está resfriado? Não. Se você saísse de máscara 3 anos atrás, chamaria de louco. Aqui a turma dizia que você estava com câncer, estava com... Não é isso? E a pessoa até se afastava de você. Lá na China é cultura, um resfriado, isso há décadas, um resfriado, o cidadão não vai trabalhar, ele fica 15 dias em casa e se ele for botar o pé fora de casa, ele tem que usar máscara. A família também não sai. E se alguém precisar sair, sai de máscara. Isso é cultural. Então eles têm culturalmente ações que freiam totalmente o vírus. Freiam totalmente. Só concluindo o que eu acabei não concluindo a relação da máscara, por exemplo. Lembra que eu falei, muita gente doente produz muito vírus e consequentemente aumenta a chance de mutação, de variante? É por isso que a gente bate o uso da máscara e é por isso que lá eles sofrem menos. Porque mesmo vacinado, porque o povo está dizendo, vacinado eu também transmito. Calma aí, essa informação não está totalmente certa. Vacinado você transmite, mas vacinado você só transmite até 38% do que quem não está. Eu transmito praticamente 3 vezes menos porque eu estou vacinado. Então isso é um impacto muito grande, né? Vacinar até isso impacta muito. Só que eu não tenho risco de transmitir. Eu posso estar aqui assintomático, posso estar com o vírus assintomático por estar vacinado. Sim. E está transmitindo, então eu estou de máscara. Está entendendo o raciocínio qual é? Lembra que eu falei, quanto mais gente, mesmo pode o risco, né? Claro, bem menos, mas corre. Mas outra coisa, lembra que eu falei, muita gente doente produz muito vírus? Quanto menos pessoas com vírus, menores as chances de variantes. Entendeu isso aí? Sim. É por isso que nos países pobres acaba aparecendo demais. Nos países pobres as pessoas não têm acesso à máscara, gente. E entre vacinados, pode surgir uma variante? Muito difícil, porque não transmite menos. Então aí se constata realmente esse surgimento dessas variantes. Exatamente. Nesses países pobres não tem vacina. Exatamente. Né? Menos vacina e menos acesso às proteções. Vou dar um exemplo para você. Eu digo aqui, olha, vamos evitar a aproximação física, vamos estimular o distanciamento físico. A gente fica sempre 1,5 m, 2 de distância se tiver sem máscara. Você imagina dizer isso num país extremamente carente, vivendo 20 numa casa. Tá entendendo como é difícil? Digo pro cara, cidadão, use feito ontem. Ontem eu estava explicando sobre a questão da escabiose. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo em Pernambuco seja escabiose. Mas é possível, né? A gente precisa levantar essa hipótese, porque ao levantar essa hipótese, eu posso orientar as pessoas a evitar passar à frente. Como? Não compartilhar, por exemplo, toalha, não compartilhar material de cama, lavar as roupas, inclusive até ferver as roupas. Agora você imagina eu chegar para um pai de família e dizer, olha, não compartilha, que eu digo que já aconteceu isso comigo, não compartilhe toalha. Aí ele disse, doutor, lá em casa é uma toalha para 7. Meu Deus, você imagina. Pelo amor. Eu vou dizer o que, gente? Tá entendendo a situação? É verdade. Então, assim, até a questão do aumento da pobreza mundial com a pandemia contribui para que a situação fique mais difícil. Wilson Gomes, olha, se o ouvinte quiser ligar e fazer uma pergunta, dá tempo, viu? 3213-1336, só para falar sobre o tema aí, 3213-1336. Você pode ligar, fazer sua pergunta aqui para o Dr. Fernando, infectologista aqui, que nos dá a honra, né, de estar conosco aqui, batendo esse papo maravilhoso aqui sobre esses momentos difíceis e sobre as prevenções e como acontece, como não acontece essa onda aí da Covid-19. Wilson Gomes. Uma pergunta que não quer calar. Estou com sintomas, doutor.
tem que procurar imediatamente o hospital? Olha só, a gente está inclusive detectando umas situações bem interessantes aqui. Eu acho que eu vou em primeira mão passar aqui. Sim, obrigado. Luiz, é porque eu estou preocupado, Luiz. Eu estou preocupado que a gente já esteja vivenciando um aumento de casos, só que esteja subnotificado. Não que os nossos governos não estejam notificando, não é isso. Mas as pessoas não estão indo buscar o diagnóstico. Quando você tem... É porque há uma distorção que acaba atrapalhando muito o sistema de saúde e ao mesmo tempo fazendo o cidadão sofrer. E que eu costumo dizer, a informação é muito importante, porque às vezes não chegou essa informação na população, né? Que é o seguinte, o cidadão começou um quadro leve, um coriza, aí corre para uma UPA. Aí, Fernando, UPA é unidade de pronto atendimento. UPA é para uma situação de urgência. Mas eu não estou com coriza não é urgência, gente. Né? Mas pode ser Covid, concordo que pode ser Covid, mas pense comigo, não vai trazer risco. A coriza não vai significar para você um risco de morte, concorda? Então, quadro leve, você está com coriza, você está com uma tosse leve, você está com dor no corpo, mas não é aquela dor que está precisando de medicação, está só incomodando. É a unidade básica de saúde. Tem, por exemplo, João Pessoa tem 30 pontos, dentre as unidades básicas de saúde, 30 desses pontos estão fazendo a coleta. Né? Muita gente não está indo, vai à UPA. Aí o que acontece? Quando chega na UPA com quadro leve, qual a orientação na UPA? Quadro leve, se precisar medicar, aí já não é tão leve, aí sim faz-se o exame. Se é quadro leve, orientar o cidadão a voltar para a unidade de pronto atendimento e coletar lá, porque já existe todo um planejamento para se coletar em UPA aqueles casos que vão precisar de medicação ou internação, entendeu? Se todos com quadro leves que não precisam disso forem para as UPAs e coletarem, a gente vai ter um problema, né? Por isso é importante fazer essa informação chegar nas pessoas. Outra, não conseguiu coletar na unidade básica de saúde, reclame porque tem que ser feito, né? Reclame que tem. E outra, precisa sinalizar para que as entidades de saúde identifiquem o problema e tentem resolver, tá bom? Olha, são 7h45, o tempo corre, né? Corre. Deixa eu colocar aqui a participação de Luciana Jimenez, ela mandou pra gente a participação antes da entrevista. Fala, Luciana, bom dia. Cadê aí? Agora, vai, Luciana, fala, Luciana. Cadê o áudio de Luciana? Luciana Jimenez é a nossa Luiz diretora Silveira, de programação. Bom dia, Francisco. Bom dia, Luiz Silveira. Bom dia. Dia, Wilson Gomes. Bom dia. Sombra. Estou aqui na audiência, viu? Desde a hora do hino nacional. Olha, rapaz. Quero desejar um abraço para vocês, um ótimo sábado e parabenizar pelo belíssimo programa, né? Que todo sábado estou na escuta, mesmo às vezes não ligando ou não mandando áudio, mas eu estou na escuta, viu? Parabéns para todos vocês, viu? Um excelente programa e um excelente sábado. Eu sei porque você escuta o programa, viu? Eu sei porque você escuta o programa. Pra ver se a gente tá falando de você. Diretora da rádio, É claro, é a diretora da Tem que rádio. estar observando mesmo, né, Luciana? Mas obrigado, Luciana. Tem um Marcos Corte, está com a gente na linha, quer fazer uma pergunta ao doutor Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia, Francisco. Bom dia, Luiz Silveira. Bom dia, Wilson. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia. Eu gostaria de saber, porque está sendo lançado aí, né, um comprimido, né, para aí substituir a vacina. Esses comprimidos que estão para ser lançados, ele tem a mesma eficácia da vacina? Não, a vacina é para evitar, né, que a pessoa pegue, e se a pessoa pegar, né, ele diminui o risco de pegar substancialmente, e se pegar, não evolua para uma forma grave. O medicamento, que eu estou rezando para que chegue logo, ele evitaria da pessoa evoluir. Por exemplo, você começou com um sintoma gripal, você começou a corizar, tosse, aí você toma o comprimido, no caso o médico vai prescrever ele para você, e a possibilidade de você necessitar de ser internado em UTI diminui lá para baixo, vai para 2, 3%. Então, o medicamento é para evitar que você vá para a forma grave. Muito bem, 7h48. Pode fazer outra pergunta aí, Luiz? Qual a recomendação que o senhor daria para as pessoas? Porque a gente sabe que o planeta clamava por vacina. Sim. Que era o que está escrito, né, nos protocolos, que 90% para se evitar o vírus é a vacina. Qual a recomendação que o senhor daria para as pessoas que não querem se vacinar?
Luiz, engraçado, olha só, eu não ouvia alguém bater em vacina antes dessa pandemia. Né? Ah, mas tem efeito adverso. Gente, a gente tem uma vacina há décadas, aquela vacina contra a tuberculose, que causa necrose, que é morte do tecido no músculo do braço. Desculpa. Músculo do braço. Tanto que tem até aquela coisinha, se não tiver a marquinha, não funcionou, lembra? Eu tenho, né? Isso é um efeito adverso terrível. Quem já tomou sabe disso. Eu tomei, né? ainda tem aqui as marcas. Eu tinha no interior, né? Alguém tirava onda comigo, eu falava assim, eu sou vacinado. Eu sou vacinado. Eu não tenho a marquinha, minha esposa fica em cima. Por que você toma? E eu digo dizendo, Rayana, eu já tomei. Que ficou na cultura popular isso, no né? consciente das pessoas, né? O que acontece? Agora as pessoas... porque efeito adverso tem. Eu tiro por mim. Na minha dose de reforço com a vacina da Pfizer, eu passei um dia de cama. Na minha terceira dose eu fiquei de cama. Exatamente. Isso é uma reação que o nosso corpo tem à presença do pedaço do vírus no corpo que está sendo produzido e mostra que a imunidade está de fato sendo construída, né? Não estou dizendo que quem não tem não vai ter defesa. Claro. Né? O que acontece? Existe um movimento anti-vacina que eu particularmente acreditava que era pequeno e não é. Semana passada eu fiz uma fala na televisão sobre vacina e mais de 30, detalhe, o ataque é organizado, mais de 30 perfis de Instagram atacaram o meu Instagram profissional ao mesmo tempo, durante 24 horas, trazendo um monte de informações distorcidas. Eu me lembro de um que dizia, tem 38 mortos nos Estados Unidos, a FDA já botou isso pra frente. A FDA é um órgão parecido com a Anvisa aqui no Brasil. Aí na hora eu nem respondi, sabe por quê? É tão distorcido que não conhece o básico dessa entidade FDA. É como não conhecer a Anvisa aqui no Brasil. Assim como a FDA, a Anvisa aqui no Brasil segue o mesmo caminho. Se tiver uma morte que de fato se confirme em relação à vacina, essa vacina ela prontamente é suspensa até que se analise os riscos da continuidade da vacinação. Você imagina se de fato existissem 38 mortes? Não existe isso, né? Tá entendendo? Mas tem uma pessoa que fez... Pode existir pessoas que sofreram efeitos adversos graves, sim. A gente está falando de vacinação de milhões de pessoas todos os dias. Se eu estou vacinando 5 milhões de pessoas por dia e todos os dias morrem pessoas nas mais diferentes doenças, é óbvio que eu vou vacinar alguém e essa pessoa vai morrer de uma outra doença daqui a 15 dias e que vão relacionar a vacina. É óbvio que isso vai acontecer porque é muita gente vacinada todos os dias. Agora, quantos milhões também foram salvos? Milhões para não dizer bilhões, para não dizer bilhões. Então, as pessoas precisam de fato se vacinar porque é o instrumento que a gente tem de verdade. O movimento da educação chegou a dizer para mim o seguinte, olha que absurdo, o ministro da Saúde foi comprado pela Pfizer. Meu Deus. Coisa absurda, que coisa absurda, isso não existe, gente, Vão se vacinar porque a gente precisa que isso aconteça, porque quanto mais vacinado cai a transmissibilidade, diminui o risco de variantes. A gente só vai sair dessa pandemia quando o mundo estiver vacinado. Doutor Fernando, nós estamos já chegando na reta final, nós temos apenas 5 minutos, mas o Mandenberg, que faz parte também aqui da Rádio Mangabeira, é o nosso comunicador também da Rádio Mangabeira FM, apresenta o programa aos sábados à tarde, que é o Top Show Comunitário. Inclusive, eu acredito que ele vai convidar o senhor para esse programa também, viu? Há um outro sábado aí, pode ter certeza, mas ele está na linha, quer fazer uma pergunta ao senhor, ele pergunta em 1 minuto, o senhor responde em 3, tá bom, tá? Tá bom. Fala, Mandenberg. Bom dia, Mandenberg. Bom dia, Francisco. Bom dia, doutor. É uma satisfação recebê-lo aí na FM Mangabeira, né? Eu posso dizer assim, em nome da FM Mangabeira. É uma autoridade como o senhor aí na área de infectologia. A minha pergunta, doutor, é uma pergunta muito simples. As pessoas tomaram vários tipos de vacina, Coronavac, AstraZeneca, a Pfizer. E por que são tecnologias diferentes? Por que estão aplicando a dose de reforço, quem tomou outras vacinas, de uma determinada vacina chamada Pfizer? Essa é só a minha pergunta. Muito obrigado, tenha um bom dia e já está convidado para participar do nosso programa Top Show Comunitário, doutor. Estaremos lá. Valeu, Mandenberg, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, você fez uma pergunta para fechar com chave de ouro, viu? Essa aí foi para realmente, fique à vontade, doutor. Só tem 2 minutos e 30 segundos. Pronto. Quando surgiu... Não é debate não, mas... entendi. Quando surgiu a doença e ela se espalhou pelo mundo, vários laboratórios do mundo todo começaram a correr atrás de produzir vacina, Começaram a pegar fragmento do vírus, começaram a pegar o vírus morto, e cada um foi desenvolvendo de acordo, com a tecnologia que o laboratório tinha. Por exemplo, essa tecnologia da Pfizer
é uma tecnologia, foi a primeira a colocar essa tecnologia, mas o desenvolvimento dela já existia há muitos anos. Pronto, a tecnologia da AstraZeneca e da Janssen, essa mesma tecnologia já estava sendo desenvolvida para usar contra a dengue e a chikungunya há anos, a dengue há décadas. Só que é diferente você desenvolver para uma doença que está no mundo todo ao mesmo tempo. Você vai ter o teste ali in vitro em vivo na sua frente, né? É diferente da dengue. Você vai vacinar o povo e dizer, pronto, espera aí, o mosquito não existe. A Covid não, você vai vacinar, você está testando. Você vai botar a vacina ali para testar e vai ter centenas de milhares de doentes ao redor passando e podendo testar. Por isso que também saiu mais rápido, né? O que é que acontece? Quando você toma vacina com uma tecnologia X, por exemplo, eu tomei as minhas 2 primeiras Coronavac, né? A tecnologia mais conhecida, por isso que tem efeito adverso menor, por ser mais usada. Todos nós já recebemos vírus inativo em algum momento, se a gente foi vacinado em algum momento, né? Então, você tomou de uma tecnologia. Qual a ideia? Da terceira dose uma tecnologia diferente, porque você vai fazer um estímulo por uma via diferente, né? No que você faz estímulo por uma via diferente, aumenta a possibilidade de você estimular uma parte do sistema imunológico que não foi estimulado com essa primeira vacina, né? Por mim, a gente vacinava uma outra dose com uma outra tecnologia, se fosse possível. Infelizmente não é. Por quê? Porque aí você vai garantir uma redoma maior resposta, né? Por isso que isso aqui é interessante. A da Pfizer foi escolhida por quê? Primeiro porque é a que se conseguiu com maior facilidade, porque é a empresa que está produzindo muito mais, está produzindo centenas de milhares dia, né? Como eu disse, eles já tinham essa tecnologia há décadas, né? E amplificar material genético para eles é mais fácil, é produção, né? Do que você pegar um vírus inativo e botar um outro dentro, que é a tecnologia da AstraZeneca e da Janssen, né? Então não é tão fácil. Por isso escolheu-se o da Pfizer. O interessante quem tomou seria, se quem tomou a da Pfizer tomar uma outra tecnologia. O AstraZeneca, o Janssen, né? Não tem problema nenhum. Não, muito pelo contrário. Seria um outro estímulo diferente, né? Se você estimula por uma via e depois estimula por outra, aumenta a possibilidade da produção de anticorpos, a produção de resposta celular ser bem melhor. Por isso essa ideia da vacina. Muito bem. Doutor, o tempo corre demais. A gente vai vir mais vezes aqui, com certeza. A gente agradece demais. Pra gente foi uma honra ter um profissional da saúde como o senhor, competente aí, muito bom aí nos seus questionamentos e esclarece muito para os nossos ouvintes da Rádio Mangabeira FM. Nós ficamos felizes aqui com a sua participação no programa. Agradecer ao Wilson Gomes, que cutucou muito aí. Vai, eu trago, Wilson. Passou a semana toda isso, não, já tá ok já. E eu ainda cheguei atrasado, peço desculpas. Não, tranquilo, tá show de bola. Doutor, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Volte sempre ao programa, vai ser chamado aqui mais vezes. A Rádio Mangabeira FM agradece demais aqui a sua participação no programa. Fique à vontade para seus esclarecimentos finais e agradecer a Deus pela sua vinda aqui ao programa, viu? Eu queria, antes das considerações, rapidinho, eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que a sua agenda é corrida demais, mas a minha consideração aos profissionais de saúde, não desmerecendo os outros profissionais, mas eu acho que vocês deveriam ser coroados reis, porque na realidade o que vocês têm enfrentado e têm segurado essa onda aí não é brincadeira, não. O homem na linha de frente. É verdade. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Rádio Cidadão e que Deus possa continuar abençoando vocês para que vocês continuem nessa batalha aí firme e forte. Muito obrigado. Agradeço também, Wilson, para a gente já encerrar com o doutor. Satisfação, Francisco Luiz, ao programa Mangabeira FM, receber aqui esse ilustre homem, que inclusive, Francisco, ele recebeu uma homenagem, né, como cidadão paraibano aqui na Assembleia, é verdade? Verdade. A satisfação é muito grande aqui ao programa, satisfação grande, a população aí está conectada, mandando várias perguntas, o tempo é muito curto, né? Fica à vontade de comparecer novamente aqui à emissora, a gente fica muito feliz, viu, doutor Fernando? Agradeço demais essa oportunidade de levar informação à casa das pessoas, né? Eu peço desculpas mais uma vez que eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estou trabalhando. E eu tô trabalhando literalmente, que eu vou sair daqui e já vou correr para... É verdade. Mas é importante que esse momento aqui de levar informação... É um trabalho de prevenção, de informação em saúde. Isso tem um impacto positivo demais. As pessoas que se protegem, que conhecem toda essa questão da saúde, elas adoecem menos, né? Então, o que vocês estão fazendo é uma prestação de serviço à população. Agradeço demais essa oportunidade e estaremos sempre disponíveis aí para outros momentos, tá, gente? Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana.
Programa Rádio Cidadão bateu um papo hoje, entrevista aqui com o Dr. Fernando Chagas, infectologista e diretor também do Hospital Clementino Fraga, aqui no programa Rádio Cidadão da Mangabeira FM, agradecendo aí a esse profissional. Em nome de todos os profissionais também, fica aqui o nosso abraço, as nossas continências a todos esses profissionais da saúde. 7h58, Luiz Silveira, até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Wilson Gomes, até sábado. Até no próximo sábado, se Deus quiser. Vem aí o programa Sem Pantin, deste Pantin, viu? O Fernando Lopes já está por ali, junto com o Homem Máquina e toda a equipe, para apresentar o programa Sem Pantin. Um forte abraço e até sábado, se Deus quiser, com mais um programa Rádio Cidadão. Acesse radiocidadãopb.com.br, o nosso portal de notícias. Até lá. Compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade. Com Francisco Silva, Luiz Silveira e Wilson Gomes. Mangabeira FM 104,9. Uma nova onda no ar.